Bate, mas de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Você tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do... Oi. Perdão pela demora. Eu confesso que eu procrastinei bastante, mas o importante é que o vídeo saiu. Mas enfim, você já tentou entrar no universo de histórias em quadrinhos de super-heróis da Marvel e DC e simplesmente se deparou com aquele universo caótico, aquele pandemônio maldito e só simplesmente desistiu e ficou só nos filmes? Então, no vídeo de hoje eu vou lhes contar como foi a minha experiência de entrar no universo de histórias em quadrinhos e dar algumas dicas e sugestões para quem quer começar também. Assim como 90% de quem está assistindo esse vídeo, eu me tornei realmente fã dos super-heróis graças aos filmes da Marvel e também alguns jogos de videogame. E graças a isso sempre me bateu aquela curiosidade de ler as histórias, e então eu vi o quão caótico era aquele inferno e só desisti e fiquei só lendo mangás mesmo, que era só isso que eu conseguia ler. E claro, eu sei que tem uma baralhada de vídeos falando sobre esse assunto, só que eles só me deixaram ainda mais confuso. O único que realmente me ajudou foram os vídeos do Nerd All Star, e sabe, ele fez um vídeo sobre boas histórias para você começar a ler e histórias que você não deve chegar perto nem a pau. E eu sempre achei zoado essa imortalização dos super-heróis que desde os anos 40 eles estão vivos até hoje, sabe? No sentido de serem publicados. E é óbvio que não dá pra começar da primeira história do Superman ou da primeira história do Homem-Aranha, porque são histórias muito arcaicas e tem um ritmo totalmente diferente das histórias atuais. E as formas de como algumas questões eram abordadas, como preconceito, ideologia de gênero, sexualização dos personagens, eram muito diferentes antigamente do que hoje em dia. Ué, Jack, isso é um vídeo sobre representatividade. Você está se contradizendo? Não, cacete! Eu não sou contra a diversidade. Pra mim, quanto mais melhor. Para mim, todo tipo de ser humano, seja mulher, homem, gay, branco, preto, todos eles podem e devem ser fortes juntos. O que eu não gosto é da turma que quer pegar o Pantera Negra e transformar ele no Pantera Branca e LGBTs. Sabe? Alô? Sim? Sim? Ah, sério mesmo, cara? Ai, tá bom, tchau. Meu advogado mandou eu calar a boca. Mas enfim, voltando pro assunto do vídeo. Querendo ou não, eu me senti obrigado a ler quadrinhos, pois na roda de amigos sempre tinha algum momento em que eu ficava de fora quando falavam de super-heróis, pois tinha sempre um feed rapariga que citava a tal história dos fundilhos desse universo imenso e essa situação sempre era uma merda. Então vamos lá, a pergunta que não quer calar. Qual história eu devo começar? Qual quadrinho eu devo começar a ler? Primeiro de tudo, você tem que decidir qual das principais editoras você vai querer começar. Temos a Marvel, que é caracterizada por histórias simples e fantasiosas, com uma leitura fácil e sem lá muitas reflexões profundas, e no geral são histórias boas para quem só quer ver os heróis sendo heróis e caindo na porrada com os vilões. Em contrapartida temos a DC, que ela é bem mais realista em sua narrativa. Por exemplo, a Marvel todo mundo fala inglês, americanos, estrangeiros, deuses, alienígena, etc. Todo mundo fala inglês. Já na DC, cada personagem estrangeiro, por exemplo, fala a sua língua natal. Além disso, alguns alienígenas falam seus idiomas alienígenas, mas tem alguma desculpa para eles aprenderem inglês do nada. Por exemplo, a Estelar, que consegue aprender qualquer idioma beijando alguém. Ou o Caçador de Marte, que é só tipo, opa galera, eu li sua mente e aprendi seu idioma em um segundo, beleza? Além de questões morais, políticas, enfim. A própria DC é bem mais violenta do que a Marvel, no sentido de nego morrendo e sangue pra todo lado, etc. E a Marvel e a DC são boas de sua própria forma, e basta você decidir qual universo quer se aventurar primeiro. Mas enfim, independente disso e daquilo, o que eu recomendo de verdade é você começar por histórias mais contidas, sem lá muitas conexões com outras histórias, e elas são mais conhecidas como graphic novel, ou histórias de origem, como por exemplo, eu comecei a ler quadrinhos de verdade com Ultimate Homem-Aranha, que foi lançado lá na década de 2000. Que ele é basicamente um reboot do clássico espetacular Homem-Aranha do Stan Lee. Ele teve algumas mudanças, por exemplo, aqui vemos um Peter mais jovem, com 15 anos de idade, começando sua vida como Homem-Aranha. E algumas outras mudanças. Temos a Mary Jane, que aqui ela é uma amiga de infância, ela é uma nerd, e isso só basicamente facilitou do escritor a fazer química entre esses dois personagens, já que todo mundo já conhece quem são eles. Temos também, além disso, a Gwen Stacy, dançarina de boate, que é basicamente uma arruaceira cheia de traumas. E o mais criticado de todos, o Duende Verde da Mansão Maromba, que literalmente todo mundo odeia, mas eu simplesmente acho ele maravilhoso.
E ela não é só uma história muito boa, como também tem uma arte razoável no início que tem uma evolução constante ao decorrer dos capítulos. Principalmente por parte do Homem-Aranha, que ele tem vários e vários painéis que dão uma ótima sensação de movimento fluido. O Mark Bagley sabe muito bem como dar essa sensação de movimento suave para os personagens na cena de ação. E mais uma coisa que eu acho zoado na arte dele é que, tipo, todo mundo é bombado. Até que não deveria ser bombado, tipo, o Dr. Octopus tá com o Mook do Capitão América. E, sério, eu me senti lendo as 3 primeiras partes de Jojo quando eu vi isso aqui. E o Homem-Aranha em si é um ótimo herói para você começar a ler quadrinhos, porque ele sempre tem histórias muito isoladas na cidade de Nova York, e ele não tem lá tantos contatos com outros heróis. Além de suas outras versões, como Homem-Aranha 99, Homem-Aranha Noir, Homem-Aranha Ano 1, o próprio Miles Morales, que surgiu no universo do Ultimate Homem-Aranha, e até mesmo Homem-Aranha de Volta ao Lar, e são ótimos pontos de partida para você começar a ler se você quiser começar do Homem-Aranha em si. Porém, particularmente falando, eu comecei a ler quadrinhos sobre histórias solos de heróis e grupos que eu gostava. Por exemplo, Super Choque de 2021, que ele é muito bom e tem uma arte simplesmente linda. Jovens Titãs, Batman Ano 1 é ótimo para começar também. Sandman, que é simplesmente maravilhoso, é uma história muito profunda e reflexiva. Além de certos arcos ótimos que são um bom ponto de partida, como por exemplo Injustiça, Deus Entre Nós, que conta a história de como um Superman vira um ditador e usa a Liga da Justiça pra, entre várias aspas, cortar o mal pela raiz. E sim, eu sei que o conceito de um Superman maligno tá saturado pra caramba hoje em dia, mas querendo ou não, Injustice é uma ótima história pra você começar a ler. Ela tem uma leitura fácil, dinâmica e é simplesmente divertida. Também temos aqui a Guerra Civil da Marvel, que é muito maior do que o filme do Capitão América fez, porque é literalmente uma guerra de ideais em grande escala, usando todos os super-heróis do mundo Marvel. E ela é uma ótima, boa história para você começar, porque ela apresenta muito bem quase todos os personagens da Marvel para você. Entretanto, as histórias que realmente me fizeram gostar e me viciar em ler quadrinhos são as da Imagem Comics. Ela é a editora que fez histórias como The Walking Dead, Invencível e Spawn. Justamente histórias com começo, meio e fim. Sem nada de conexões ou essa putaria de universo paralelo, entende? Também temos os quadrinhos dos Power Rangers da Boom Studio, que são simplesmente maravilhosos. Power Rangers todo mundo conhece, mas o problema é que eles são heróis cafonas. Eles só estão lá para dar lições de morais em criança e sentar porrada em monstro safado. Mas o trabalho que os quadrinhos fizeram aprofundando os personagens em seus problemas pessoais é incrível, pois Power Ranger, na série clássica, todos os personagens são só superficiais, e aqui eles são bem mais aprofundados. O Billy, por exemplo, ele não é tão forte quanto os outros Rangers, e muitas vezes ele se sente fraco, ou como se fosse um peso, um fardo para a equipe, mas depois ele entende que a sua força não é força física. O que faz ele contribuir com a equipe é a sua inteligência, que ela é insubstituível. Ou por exemplo o Zack, que além da questão racial, ele tem uma certa inveja dos poderes do Tommy e do Jason, que são sempre mais fortes e, sabe, tem mais destaque na história. Tem até mesmo uma cena onde a Rita oferece poderes a ele que superariam os poderes do Tommy ou do Jason, mas ele quase aceita, mas nega, mostrando que suas convicções, sua lealdade, sua vontade de proteger a Terra é muito maior do que seus desejos e a sua ganância por poder, entende? A Kimberly também, que luta com a pressão dos problemas familiares, com os pais separados, e também tem que lidar com a sua vida de Ranger, que atrapalha a sua vida pessoal, e ela basicamente só quer ter uma vida, sabe, de uma garota normal, e, cara, sabe, a arte é simplesmente maravilhosa. Isso aqui é muito lindo de se ver, muito lindo de se ler, e é uma das melhores leituras que eu já fiz na minha vida. E por fim, outro quadrinho que eu recomendo bastante para você ler e começar a gostar de quadrinhos de verdade é Kick-Ass. Kick-Ass conta a história de Dave, que é só um garoto nerd fã de heróis, e ele tem a brilhante ideia de tentar ser um super-herói na vida real. A história mostra como seria se alguém tentasse fazer algo do tipo, e muita gente conhece ela por sua adaptação em filme live action, mas vá por mim, os quadrinhos são muito bons. A arte não é lá muito agradável, pelo menos pra mim, só que a história é ótima e merece muito mais reconhecimento do que tem. E é basicamente isso. Comece a ler histórias de personagens isolados, ou grupos que você gosta, principalmente histórias de origem e inícios de saga. Leia também histórias mais sólidas e sem conexões, além de histórias únicas como Invencível, Power Rangers, Kick-Ass e Spawn.
E aos poucos você vai se inserindo nesse universo e começar a ler arcos mais ambiciosos, como a Crise nas Infinitas Terras, a Saga do Infinito, Guerras Secretas, X-Men Apocalipse e etc. Lembrando que você não precisa levar esse método que eu tô mostrando como a verdade absoluta, o melhor método de todos, sabe? Isso foi o que funcionou pra mim, basicamente. E uma outra boa dica que eu dou é você ir lá no YouTube e procurar resumo de sagas, que, sabe, é muito útil, porque, por exemplo, o Lanterna Verde é um personagem que eu gosto muito, só que todas as histórias dele eu simplesmente vi em resumo no YouTube. E, sabe, eu também quero recomendar alguns lugares que você pode ler quadrinhos. O primeiro deles é comprando, mas, né, tá caro pra baralho. Temos também sites para ler quadrinhos como o HQ Dragon e alguns grupos de Telegram que fornecem capítulos de qualquer história traduzidas, tipo, literalmente qualquer história que você quiser, tanto que muitas vezes eu fico enchendo o saco do meu amigo GL para trazer alguma história que eu quero. E o aplicativo que eu mais uso para ler quadrinhos e mangás, que é o Tachiomi. Ele basicamente funciona por extensões que você baixa e através dessas extensões você consegue ter todo o catálogo das histórias dela. Como a própria HQ Now, que é onde vinham os quadrinhos de super-heróis. E alguns mangás também, como Manga Golden, muito mangá e etc. Além de hentai. Muito hentai, é sério. Você não tem noção da quantidade de desenho transando que tem naquela merda. E apesar de não ter tudo o que eu gosto, eu uso ele principalmente pela possibilidade de salvar imagens em uma qualidade razoavelmente boa para usar em vídeos aqui como os meus analisando artes. E basicamente isso. Deixa o like, se inscreva e tchau.